E eu vi a programação desse ano do Fórum de Lisboa, que eu não fui esse ano, mas o Carlos Blanco, ele pegou um dos temas e montou um painel que só quem entende muito de direito conseguiu entender que foi uma avacalhação com o Brasil, com o Supremo brasileiro. Foi uma tiração de sarro com o Supremo brasileiro. Se trata de minuta de contrato de prestação de serviço advocatícios, vale minuta? Será que vale essa situação, tendo visto que a mesma doutora Viviane de Bart de Moraes, ela manifestou que nunca teve contato, isso foi amplamente noticiado pela velha imprensa, nunca teve contato com o Vorcaro, e agora ela tem? Então, foi revelado que ela tem. Contato e contrato. Contato. É, contato e contrato. E vale dizer também. Agora que eu entendo aquele pavor do Alexandre de Moraes do Bolsonaro ir para outro país. Lembra que ele prendeu o Bolsonaro, levou para o sistema carcerário antes do julgamento. Porque assim, se passa uma pipa perto do Bolsonaro, ele pega a pipa e cai em outro país, qualquer país do mundo vai entender que o Bolsonaro é preso político. Sim, sim, exato, Pavinato. Inclusive, é esta situação que está inserido o ministro da Corte Constitucional, o ministro Alexandre de Moraes. É a mesma pessoa, isso amplamente noticiado, então o mundo vai ter conhecimento disso, já tem conhecimento disso. É o mesmo ministro que foi sancionado por violação de direitos humanos que recebeu a Lei Magnitsky, é o mesmo ministro que tem a sua esposa tendo contato com uma pessoa que é uma das fontes do escândalo do Banco Master, né, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e também é o mesmo ministro que teve apontado a violação de imparcialidade em suas decisões pela Corte Constitucional italiana. É somente esta pessoa que nós estamos falando e estamos noticiando aqui dentro desse cenário, tanto nacional como internacional, Pavinato. O Brasil virou um país demoralizado. E aí vem uma questão, Pavinato, que na época eu fiquei muito na dúvida, mas hoje olhando em retrospecto, claro, né, olhando em retrospecto tudo fica muito mais fácil, mas eu acredito que Bolsonaro deveria sim ter saído do país. Se ele tivesse saído do país e denunciado o que estava acontecendo aqui no Brasil, fosse para os Estados Unidos ou fosse para qualquer país da Europa, ele teria as condições de manter, primeiro, a sua imagem ainda em pauta, né, muito mais constantemente do que hoje, quando está em prisão domiciliar, mas o mais importante de tudo, ele estaria denunciando o abuso judiciário que está acontecendo no Brasil. Ficaria muito mais clara a ditadura judicial que se implantou aqui, porque o caso dele seria analisado com certeza como um exemplo daquilo que está acontecendo e seria muito mais enfático do que esses casos aqui que nós citamos. Que fosse ele para a Alemanha, fosse ele para Portugal, fosse ele para a Espanha, fosse ele para a Itália, fosse ele para a França, a Corte de Cassação francesa, a Corte de Cassação italiana, o Supremo espanhol, português, o Supremo alemão, todos eles, ao analisar um pedido de extradição, iam chegar nessa mesma conclusão. Exato. Como pode o juiz que era vítima ser o relator desse caso? É um absurdo. Para onde quer que se olhe. Para onde quer que se olhe. E tem umas coisas engraçadas, porque sabe que o Gilmar Palusa, que acontece lá, que é o Fórum de Lisboa, que acontece lá na Universidade de Lisboa, que é a Universidade de Lisboa dirigida pelo professor Carlos Blanco. E eu vi a programação desse ano do Fórum de Lisboa, que eu não fui esse ano, mas o Carlos Blanco, ele pegou um dos temas e montou um painel que só quem entende muito de direito conseguiu entender que foi uma avacalhação com o Brasil, com o Supremo brasileiro. Foi uma tiração de sarro com o Supremo brasileiro. Um dos temas foi a composição
em matéria de direito constitucional. Aí eu fico imaginando o seguinte: acabou a cláusula pétrea, porque como é que você pode fazer um acordo em direito constitucional se a cláusula é pétrea? Nós vamos aqui compor, decidir sobre a Constituição das duas partes, nós vamos entender sobre a constitucionalidade ou não. Não existe tal coisa. Você mata a questão da fundamentalidade da norma, em especial da constitucional, que é a mais indisponível de todas as normas. E ele pegou esse painel, e o professor Carlos Blanco ele jogou o Barroso nesse painel, com o juiz do Supremo alemão, juiz do Supremo da Itália, e todas as pessoas do painel avacalharam o tema, porque é uma coisa ridícula. E o Barroso ficou com uma cara de vulva indescritível nesse painel. Indescritível. Porque não tem o que falar de uma coisa dessa. Vou fazer acordo em direito constitucional? Acaba com a rigidez. Então, né? Se ele fosse para qualquer país da Europa, ou para os Estados Unidos, um pedido de extradição iria encontrar, ele não precisava nem entrar na seara da política, falar com o presidente. Os próprios tribunais, porque por mais que a França seja um celeiro de tudo que não presta em matéria de política, existem limites que pessoas que querem ser levadas a sério não ultrapassam. E uma delas no direito é a questão do juiz imparcial. O juiz imparcial, o juiz não tem meio termo. Não tem meio termo. E por falar, né, nessas modas de juiz estranho, vou falar assim, juiz estranho. No final de 2024, o escritório de advocacia da ministra do Superior Tribunal Militar, Verônica Sterman, que foi indicada para a Corte Militar por Lula em setembro do ano passado, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo, não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples, um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.